Vamos retornar aqui a nossa gravação. Bom, então, deixa eu abrir aqui o nosso whiteboard. Se não mudar, né? Sagrado é não mudar. Que criminologia vocês perderam, né? Sim. Vamos lá. Então, agora, nós estávamos falando da Lei Maria da Penha, nós vamos falar aqui dos efeitos da decisão. Tá? Então, vocês vão ver que é bem tranquilo que aqui a ADCOM ou a DC, ela tem muitas semelhanças com a nossa ADIM. Quem entendeu a ADIM vai entender a ADCOM. Quem não entendeu a ADIM não vai entender nada. Simples assim. Está gravando? Está. Bom, vamos lá. O primeiro efeito, né, que vocês já devem imaginar, é o famoso erga omnes. Então, vale para todos. Então, vamos usar aqui o nosso caso concreto, a nossa Lei Maria da Penha, que foi questionada a sua constitucionalidade. Então, pessoal, desliguem o microfone, por favor. Então, o STF se manifestou, né, dizendo que a Lei Maria da Penha ela é constitucional e esse efeito erga omnes para todos, ele vai incidir nas decisões, né? Então, eventualmente vai ter a revisão de algumas decisões que eventualmente tenham ido contra esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, o segundo efeito que nós temos é o que nós chamamos de efeito vinculante. Tá? O efeito vinculante, como a gente já falou, ele vincula todo o poder judiciário, né? Então, uma vez que eu tenho essa manifestação do Supremo Tribunal Federal, eu vinculo todo o poder judiciário a seguir o entendimento daquela Corte Constitucional. E ainda, como nós estamos falando aqui de lei federal, toda a administração pública federal está vinculada a essa decisão. Uma observação importante. Como fica a questão do poder legislativo, pessoal? É vinculado ou não? Pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Camila, que fica estudando. Já tem integrado, Camila. Falar que você estuda o dia inteiro, Camila. Estudou isso? Acho que vincula, professor. Oi? Acho que vincula. Errou. Olha só. Não vincula. Ih, viu? Não vincula, pessoal. Porque o que ocorre? O poder legislativo, né, ele é, por sua própria natureza, o titular, né, do legislar. Então, digamos assim, o Supremo ele dá uma declaração aqui, dizendo que a Lei Maria da Penha atual está constitucional em todos os seus artigos. Beleza. Vinculou o Poder Judiciário e a Administração Pública, né? Vamos entender aqui o Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo, como ele é o titular do direito, né, do direito de legislar, pode ser que amanhã depois, né, venha novos projetos de lei que visem alterar a Lei Maria da Penha. Se eu vincular, disser que o Poder Legislativo é vinculado, ele não poderia amanhã depois alterar a Lei Maria da Penha. Entender? Então, o que houve aqui?
Então, o que que ocorre? Por o Poder Legislativo ter essa faculdade de modificação da lei, ele não fica vinculado a essa decisão aqui do Supremo, né? Pode ser que nós tenhamos uma evolução e, sei lá, daqui 100 anos, os homens comecem a apanhar das mulheres, né? Então, vai poder o Poder Legislativo chegar e até sugerir, né, a extinção, a revogação total da Lei Maria da Penha, ou inverter os papéis, né, de dominação, né, até porque, em tese, as mulheres vão dominar o mundo mais cedo ou mais tarde. Então, talvez, se elas forem vingativas, nós tenhamos um efeito contrário no futuro, né? Então, pessoal, o Poder Legislativo ele não está obrigado, nesse sentido, a seguir o controle de constitucionalidade do Supremo, tá? Quer dizer, no sentido de que ele pode propor alterações, né? Então, é o que ocorre muitas vezes, né? Por exemplo, essas questões polêmicas de sempre que entram na discussão, questões de liberação de armas de fogo, questão de aborto, questões de estupro, todas essas questões mais polêmicas que o legislador não quer legislar, né, eles acabam sendo provocadas do Supremo. Então, o Supremo dá uma decisão, digamos assim, contrária à ideia do parlamento, aí o parlamento é forçado a fazer uma nova lei para contrariar a decisão do Supremo. Não sei se todos entenderam o que eu quis transmitir aqui. Beleza. Então, vimos os dois primeiros efeitos da decisão, o erga omnes, né? Esse para todos, nós estamos falando para todos os casos concretos, né? Então, todos os casos no caso aqui de violência doméstica, tem que se adequar à decisão do Supremo. Vinculante, nós já vimos, né, a vinculação dos poderes. E, por fim, nós temos o famoso efeito ex tunc, né, que nós vimos, que é a nossa regra, né, tanto lá na ação direta de inconstitucionalidade como aqui na ação declaratória de constitucionalidade, a regra é que o efeito é ex tunc, ou seja, ele é retroativo à vigência da norma ou lei, aqui no caso ADC, né, só pode ser federal, que retroativa à vigência da norma ou lei federal, né, a sua entrada em vigor. É a regra, tá? Ocorre que nós temos também, como já vimos na DI, a chamada possibilidade da modulação dos efeitos da decisão. Como que é essa modulação? Nós já vimos isso lá na ADI, tá? E nós vamos se socorrer da nossa lei, cadê? Lei 9868, lá no nosso artigo 27. Vamos lá. Vamos copiar nosso artigo 27 da lei. Lembrando que a lei 9868 de 99, ela se aplica a ADI ou a ADC. Tá? Tinha até lá na peça avaliativa, né, tinha lá citando essa lei, teve gente que não usou ela para fazer a peça da ADIM. Então,
Diz o artigo 27, que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, então aqui, né, pessoal, como essa lei ela trata das duas peças, esse artigo vai valer para as duas, tá? Embora aqui ele diga ao declarar inconstitucionalidade, né, da mesma forma ao declarar constitucionalidade, né? Aqui o importante é a questão da segurança jurídica, o excepcional interesse social, nós falamos isso. Isso aqui, essas modulações ocorrem quando, muitas vezes, quando vai afetar financeiramente o Estado, né? Então, digamos que nós falamos lá da reforma da Previdência, né? Então, geralmente quando vai gerar um impacto financeiro não previsto em lei orçamentária, né? Então, por isso que daí você tem a modulação do efeito e não vai utilizar a regra do ex-tunc. Nesse caso aqui, da Maria da Penha, não tem por que modular, né? Já que não gera algum impacto relevante, ela vai seguir a regra do ex-tunc. Mas digamos que, ao declarar a constitucionalidade de uma lei gera um impacto maior, pode ser modulado, né? Quando fala em 2/3 aqui do Supremo, nós temos que lembrar que o Supremo tem 11 ministros, né? Apesar que agora está na moda chamar eles de outras coisas, mas são 11 ministros, tá? 2/3, 11 divididos por 3 vai dar 7, alguma coisa. Como não dá para fatiar eles, nós vamos ter que considerar 8 ministros, embora tenha gente que queira fatiar os ministros. Não é o caso deste professor. Senão amanhã os caras vêm me prender. Tá? Então, nós precisamos de 8 ministros do Supremo que falem a mesma língua e concordem com essa modulação dos efeitos da sentença. Tá? Não só isso. E ele fala aqui, né, a partir do seu trânsito em julgado, o pessoal tem que já ter na cabeça. Falou em trânsito julgado, ele está falando o quê? Está falando de feito ex nunc, né? Trânsito julgado, a partir da minha decisão de hoje, né? Que dia é hoje? 28/5/2020, eu, Supremo Tribunal Federal, né, consegui que 8 ministros concordassem. Então, eu entendo que a declaração de constitucionalidade dessa lei vai gerar efeitos a partir de hoje. Ou temos aquela hipótese que a doutrina veio chamar, né, no evento futuro, né, chamado fixação para o futuro, né? Então, é justamente a questão que a gente sempre fala, atrelado às finanças. Então, eu, Supremo, fixo o próximo calendário financeiro. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, eu modulo a minha decisão. Acho que deu para entender, só que a gente já tinha visto na DI, é a mesma coisa, né? A diferença aqui, nós temos aqui a modulação, né, da sentença vai ser o artigo 27, né, da lei, e nós temos também na DPF, né, essa modulação na DPF, só que vai ser outra lei, né, vai ser a lei, deixa eu ver, anotei aqui, 9882 de 99, e lá nós vamos utilizar para a modulação o artigo 11, que tem uma redação muito parecida, diz as mesmas coisas. Beleza, pessoal? Dúvidas? Ótimo. Ninguém tem dúvidas, sinal que estamos indo melhor do que esperávamos. Bom, vimos aqui, então, os efeitos da decisão da ADCOM, tá? O que nós precisamos, por fim, falar, né, dos nossos famosos legitimados, né? Quem são aqueles que podem, né, propor uma ação declaratória de constitucionalidade, a nossa famosa ADC ou ADCOM.
tá? Então, deixa eu arrumar aqui, porque eu gosto de copiar lá do nossa Constituição online, né? Tem que olhar todo dia, né? Porque a gente está diante de um período que é um susto diário. Então, tem que todo dia abrir lá para ver se ainda a Constituição está em vigor, né? Vamos lá. Então, o artigo 103 da nossa Constituição Federal, ele vai dizer, né, tanto para que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, né, a nossa ADI. O que eu fiz aqui? Enfim, vou ter que digitar aqui porque eu consegui apagar. Consegui modificar a Constituição antes do presidente da República. Que beleza. Bom. Podem propor ação direta. Pior que não vou conseguir escrever aqui, pessoal. Deixa eu copiar de novo. Calma aí, calma aí. Essas tecnologias. Consegui extinguir a ADI num clique. Ótimo. Ficou pior ainda. Mas, enfim. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, né, ADI, ou ação declaratória de constitucionalidade, as seguintes figuras: o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal. Aliás, tem que mudar aqui porque isso aqui não é o texto compilado, né, pessoal? Eita. Calma aí, pessoal. Vamos voltar. Vamos voltar que deu... eu tenho que pegar ela compilada, porque aqui ele está tá com as emendas constitucionais e daí fica essa confusão. Agora nós vamos. Porque eu quero fazer uma separação para ficar mais didático para vocês. E eu tenho que pegar já o texto que está em vigência, sem as emendas. Eita. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Agora sim. A emenda 45, a famosa reforma do judiciário, que tornou obrigatório que vocês tenham 3 anos de atividade jurídica antes de serem juízes e promotores. Vamos lá. Agora vai, viu? Bom, então, aqui, pessoal, é a mesma coisa da ação direta de inconstitucionalidade. Vocês lembram que eu falei que nós tínhamos que separar em legitimados universais e legitimados especiais. Vocês lembram? Então, os legitimados universais são aqueles que não precisam justificar pertinência temática, porque eles têm uma representatividade no âmbito de toda a nação, né? Então, nós temos como legitimados universais aqueles que não estão vinculados apenas ao Estado, né? Temos os legitimados especiais que precisam ter pertinência temática. Então, vamos separar, vamos dar nome
aos bois, como diria o que ocorre? Quando a gente fala em governo de estado, né, ou governo do Distrito Federal, em Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós estamos falando de unidades federativas, tá? E essas unidades federativas, elas têm que provar que a unidade federativa delas tem interesse na causa, porque senão essa ação declaratória de constitucionalidade ela perde o efeito, né? Então ela não vai ser julgada, né? Porque vai bater lá no Supremo, o Supremo vai dizer, tá, mas governador de São Paulo, o que você está questionando é algo que não afeta o teu estado, né? Então por isso que a Assembleia Legislativa dos Estados e o governador do estado tem que demonstrar a pertinência temática. Da mesma forma, a confederação sindical, né, ou entidade de classe em âmbito nacional. Então, você pega a confederação dos policiais civis. Eles têm que provar que há algum interesse para a classe profissional deles ao questionar, sei lá, a Lei Maria da Penha, né? Isso não ficar demonstrado, isso daí vai ser arquivado, porque não há legitimação especial, né? Diferentemente dos legitimados universais, né? Então aqui o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional, por eles serem legitimados universais, eles não precisam provar pertinência temática, né? Então, qualquer abobrinha que eles proporem, o Supremo tem que julgar. Agora, esses três aqui de baixo, eles têm que provar que há o interesse, né? Então, não é só as confederações de classe, mas vamos supor aqui o Conselho Federal de Enfermagem, enfim, todos os conselhos, tá? E aqui eu vou destacar, ontem um aluno me questionou que aqui, por que a OAB é universal? Tá? A OAB é universal porque aqui, em matéria de ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, a OAB aqui não está como um representante da classe dos advogados. Tá? Então, a OAB ela tem um papel mais importante, né? Princípios constitucionais, né? Que a OAB deve buscar a justiça, né? Ela é a atividade essencial, né? Essencial à justiça. Então, por isso que o Conselho Federal da OAB está aqui como legitimado universal, né? Vocês não podem, quando faz a leitura desse artigo, não pode pensar que a OAB está lá somente para representar o interesse dos advogados, né? Como ela tem papel essencial à justiça, ela representa interesses de toda a sociedade brasileira. E isso é uma conquista constitucional, né? Porque se nós ficarmos só na mão dos três poderes e depender só do Ministério Público, me parece que fica um pouco afastado da sociedade, né? Porque às vezes esses órgãos estão distanciados da realidade social, né? Então veja o papel importante que a OAB desempenha nesse cenário. Bom, a princípio era isso. Agora nós abrimos as perguntas, dúvidas, ou não temos dúvidas para irmos embora, né? Essa a frase clássica. Se tivermos dúvidas, perguntamos no dia da prova, né? Vamos lá, Camila. Fala alguma coisa, Camila. Não, professor, hoje estava tranquilo, só errei aquela lá. Mas
resto tá sossegado. É pegadinha mesmo, né? Aquilo lá é pegadinha, né? Então, normal errar. Eu pensei que vinculava pelo menos pela parte que fosse decidida. Foi assim que eu pensei. Assim, na verdade, assim, nessa nossa tua lógica, sim, né? Mas ela não vincula, assim, de forma absoluta, porque o Poder Legislativo, ele pode, digamos assim, não concordei com o Supremo, vou dar uma de rebelde sem causa aqui, vou propor uma emenda, né? E vou para contrariar, né? Que é uma das guerras Sim. hoje, né? Que se questiona. Aí quem é contra os posicionamentos do Supremo vai dizer que existe o famoso ativismo judicial, onde o Supremo está legislando, vão dizer que esse ativismo judicial está usurpando funções do Poder Legislativo. Mas me parece que existe um entendimento bem ao contrário, sabe? Nesse sentido, porque, na verdade, o Supremo, ele meio que, ao se manifestar, ele meio que força o Poder Legislativo a trabalhar, né? Então, e esses que falam ativismo é sempre em temas polêmicos, né? Se nós pegarmos lá, que a gente tratou na aula passada da DPF, né, que a gente falou da autorização para o aborto do feto anencéfalo, né? Vocês acham que se fosse depender do nosso parlamento, isso já teria virado lei? Não? Até hoje nós vamos estar provocando, né, toda essa angústia, né, naquelas mulheres que optam pelo aborto do feto anencéfalo e até hoje nós íamos estar numa questão aí que se o Supremo não tivesse manifestado lá na DPF, até hoje nós estaríamos obrigando, né, a gestante a sofrer, né, as consequências de vivenciar toda a questão da gravidez até o último mês e sabendo que depois o seu filho não teria a possibilidade de sobrevivência. Beleza, pessoal? Sim. Alguém quer perguntar? Obrigado, professor. Podemos encerrar? Sim. Então, pessoal, depois não se esqueçam lá da questãozinha, tá? Eu sei que geralmente só vocês que assistem às aulas, mas eu sou otimista que alguém assista no YouTube, né? Então, depois eu coloco lá para vocês. Até o fim de semana, pretendo já enviar o trabalho aí para quem quiser adiantar, né? Embora a gente saiba que tem uns que fazem no último dia, né? Ou copiam de outros, né? Aí, enfim. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite, professor. Obrigado a todos e até a próxima. Até o fim de semana eu já mando o trabalho e aviso no WhatsApp. Beleza, professor. Obrigado. Até mais. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.